Várias coisas caracterizam o Homem-Aranha como o Homem-Aranha. Os poderes, os apetrechos, o uniforme, mas principalmente as piadas. Mas o que acontece quando o Cabeça de Teia combate o crime sem tentar ser engraçado? Como isso afetaria o psicológico dos supervilões? Bem, é isso que a gente vai ver em Amazing Spider-Man Anual de 2014. A nossa história começa com muito barulho. O Homem de Ferro voava pela cidade, o Cavaleiro da Lua pegava o metrô, e é nessa que a gente é apresentado ao mestre dos barulhos, o Dr. Bong. Se eu não me engano, ele começou a ser um vilão da Mulher Hulk, e depois ficou disponível para sempre que um herói precisava bater em alguém meio genérico. Porém, dessa vez o Dr. Bong buscava pelo sucesso. E para isso ele conseguiu a ajuda de outros 5 vilões também completamente inúteis. Como, por exemplo, o Dr. Gorila, que é um cara com um corpo de gorila, o Dr. Ossos Chacoalhados e a Ruby Thursday. É basicamente uma mulher com um rubi na cabeça. Bem, o plano do Dr. Bong e da turma dele era super simples. Invadir os Laboratórios Horizonte e conseguir o poder infinito. Basicamente, os Laboratórios Horizonte estavam testando algo que parecia ser poderoso e o Dr. Bong queria aquele poder. Os capangas do Dr. Bong planejaram tudo, impediram que a polícia pudesse chegar ali, garantiram que nenhum alarme iria disparar ou algo do tipo, e se algum super-herói resolvesse aparecer, esses vilões mega poderosos iriam cuidar dele. E enquanto o Dr. Bong foi atrás do poder que transformaria ele num semideus, os outros membros do grupo ficaram ali guardando a entrada. Foi aí que o Angar, o Gritador, que é esse maluco aí com calça laranja, começou a questionar um pouco esse plano, já que ele começou a ficar preocupado com o futuro da humanidade, caso o Dr. Bong ficasse assim tão poderoso. Ele perguntou para os outros se o mundo realmente ficaria um lugar melhor caso o Dr. Bong tivesse poderes de um deus. Só que é claro que todos eles são uns vilões meio malucos, então nenhum deles tinha esses questionamentos super profundos. O Homem-Gorila disse que o Dr. Bong já era louco, e ele só se preocupa de verdade quando as pessoas começam a agir de forma não insana. Já o outro doutor aqui só se preocupava quando pequenas coisas mudavam. Foi aí que a Ruby Terça-feira apareceu para dar um basta naquilo. E ela tentou acalmar todo mundo usando como exemplo o Homem-Aranha, que era um herói conhecido por todos eles. Dizendo que enquanto o Homem-Aranha continuasse contando piadas, tudo estaria certo com o mundo. E esse comentário realmente funcionou, o argumento entre todos eles já tinha parado, até que um alarme que não era para ter tocado resolveu tocar do nada. E junto com esse alarme surgiu a presença do nosso querido Cabeça de Teia. Porém o Homem-Aranha chegou de um jeito meio diferente, ele não estava contando piadas. Na verdade, ele não estava falando era nada. O Angar ali se assustou tanto com isso que a calça dele mudou de cor e foi de laranja para cinza por algum motivo. Ele perguntou pro Homem-Aranha se ele não ia fazer nenhum tipo de piadinha, e o Homem-Aranha respondeu com silêncio. O Homem-Gorila então resolveu começar com as piadas usando uma piada de toque-toque, só que ao invés do Homem-Aranha falar quem é, ele simplesmente não falou nada. O outro doutor citou o próprio nome idiota dele, e questionou o Miranha, já que mesmo que ele tinha aquele nome, o Homem-Aranha simplesmente não ia fazer piada nenhuma. Mas é claro que o Cabeça de Teia só olhou pra ele e continuou em silêncio. A Ruby Terça-feira então finalmente lembrou do que ela tinha falado pros outros lá no começo da história, e o Miranha resolveu parar de perder tempo e partir logo pra ação, simplesmente quebrando todos eles na porrada. O tiozinho com corpo de aranha voltou pra ver o que estava acontecendo, mas ele só foi recebido com teia na cara mesmo. E depois de enfrentar todo mundo, o Homem-Aranha finalmente estava frente a frente com o todo-poderoso Dr. Bong. O Dr. Bong chamou o Homem-Aranha de avatar dos bobos da corte, e é claro perguntou pro Miranha se ele tinha as últimas palavras. Porém, naquele dia o Homem-Aranha só estava falando com os punhos mesmo. E o Dr. Bong teve o mesmo fim que todos os outros vilões. Pois é, parece que ele simplesmente não encontrou a fonte de poder que ele estava procurando. O Homem-Aranha então entrou em contato com a SHIELD, que veio buscar todos aqueles vilões. Inclusive, depois daquilo, todos eles ficaram com tanto medo do Homem-Aranha que eles resolveram mudar de profissão quando eles saírem da cadeia. O Dr. Bong, por exemplo, pensou em vender carros ou algo do tipo. O agente da SHIELD que estava conversando com o Peter então agradeceu ele. E pela primeira vez na história o Miranha falou alguma coisa, dizendo um obrigado muito baixinho. O agente da SHIELD mal tinha escutado, e a nossa história então termina com o Homem-Aranha falando obrigado mais uma vez, e pedindo desculpas já que ele estava com laringite. Pois é, todos os vilões ficaram morrendo de medo do Homem-Aranha, porém ele simplesmente não estava contando piadas só porque ele não podia falar.